chegamos ao fim desta etapa, desta atividade. E Deus, queremos que o Senhor esteja conosco na próxima e continua conosco até amanhã. Entregamos este momento nas tuas mãos, para a glória e honra de Jesus. Amém e amém. Uma salva de Tenho medo de cair, o Pai não deixa não, segura minhas mãos. Vamos continuar a orar, vamos continuar a buscar o Senhor. Vou deixar lugar para o nosso diácono Eduardo. Ele vai orar pela família, vai clamar a Deus pela família, pedindo que haja reconciliação naquela família desunida, aquela família que está distante de Deus, que possa se aproximar a Deus. Aleluia. Continue com os seus olhos fechados. Feche os seus olhos. Localize a sua família. Localize a sua família. Você sabe onde a sua família está nesta hora. Entre no Espírito. Abra a sua boca. A Bíblia diz: abre a sua boca, eu te alimentarei. É preciso abrir a boca. Chama o nome da tua família. A família que você sabe o que ela precisa. Ninguém melhor do que você. Ora pela sua filha. Ela precisa da tua oração. Ora pelos teus pais. Aquele pai que se encontra doente. Aquele pai que não é salvo. Ora para aquela mãe. Ora pela sua mãe que ainda não é salva. Onde ela se encontra, no leito do hospital, se sofre de alguma enfermidade, localiza no Espírito. Ora, abre a tua boca. Eu não estou te ouvindo. Abre a tua boca. Fala uma palavra. Chama o nome dela. Chama a saúde para ela. Chama a sua libertação. Peça a sua salvação. Chama pela sua família. A família precisa de si. Tu és uma serva, uma filha de Deus. Cura essa família, Senhor. Salva essa família, Pai. Salva minha mãe, Senhor. Salva o meu irmão, Senhor. Salva minha irmã, Senhor. Salva, Senhor. Salva para essa alma. Chama socorro, há poder nas tuas palavras. Há poder na tua língua. Há poder na palavra. A palavra preferida chama. Chama a existência. Chama a existência. Chama agora. Abra a tua boca. Haja saúde. Haja saúde. Haja saúde na minha mãe. Haja saúde no meu pai. Haja saúde na minha filha. Haja saúde na minha doente. Haja saúde na minha neta. Chama por ela. Chama a saúde. Clama por saúde. Clama por educação. Essa família está na tua responsabilidade. Tu és uma serva de Deus. Tu estás na brecha. Abre a tua boca. E Deus abre a boca. Deus não abre a boca. Você abre a boca. E Ele fará.
la croix. Ele veio para morrer na cruz. Et comment toi, Pierre, tu me dis E como tu, Pedro, vai me dizer que cela n'arrive pas? que isso não vai acontecer? Nous serons là avec eux. Nós vamos combater com eles. Tu ne mourras pas. Você não morrerá. Jésus est le type de personne qui garde la parole de Dieu. Jesus Cristo é uma pessoa que guarda a palavra de Deus. Jésus avait vu des choses. Jesus Cristo viu as Le coisas. diable est venu le dire. O diabo veio Je te dizer: donnerai tout ce que tu eu vois te ici. darei todas as coisas que você está vendo me pertencem. Je te le donnerai. Eu as darei. Mais Jésus Mas Jesus disse: n'a pas voulu ele não queria être séduit par ser ces seduzido pelo diabo. Combien d'entre nous, Quanto entre nós nous nous laissons séduire par ces nos choses? deixamos ser seduzidos daquilo que nós vejamos? Combien d'entre nous, Quanto dentro de nós nous avons oublié la parole de Dieu? nós entendemos a palavra de Deus? Alléluia. Alléluia. J'aime tellement cette nuit. Eu gosto muito esta noite. J'aime tellement cette nuit. Eu gosto esta noite. C'est une nuit de restauration. É uma noite de restauração. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prient même plus la nuit. Eu vejo que muita gente que já não orava à noite. Je le sens. Eu estou a sentir. Il n'y a personne. C'est moins de personnes qui prient la nuit. Eu sou a pessoa que orava à noite. Or, Mas c'est la nuit. é a noite. C'est la nuit. É a noite. C'est la nuit É a noite que Jésus a été appelé monstre. que Jesus Cristo foi chamado. C'est la nuit que Jésus a été appelé monstre. É a noite que Jesus Cristo foi chamado monstro. Et c'est la nuit É a noite que Pierre a marché sur les eaux. que Pedro andou sobre as águas. Non, on ne comprend pas. Alléluia. Amém. Vous savez, Sabe? quand Jésus était en train de s'occuper de son ministère, Quando Jesus Cristo cuidava do seu ministério, en priant bien sûr, orando, les disciples ont pris la barque. os discípulos pegaram o barco. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Je le vois. Les disciples ont pris la barque. Os discípulos pegaram o barco. Ils sont partis. Eles foram. Ils ont laissé Christ. Eles abandonaram Jesus Cristo. Mais après, ils devaient les rejoindre. Mas ele tinha que lhe seguir. Christ a commencé à marcher. O Cristo começou a andar. Il marche. Andava. C'était à sec. Il marche. Andava sobre as águas. Il est sur l'eau. Hein? Ele andava sobre as Il est águas. sur l'eau. Andava Il sobre as marche. águas. Andava Avec la plénitude de Dieu en com lui. a plenitude de Deus nele. Il marchait sur l'eau. Ele andava sobre as águas. Il marchait sur l'eau. Andava sobre as Et águas. donc Dieu créateur, Como Deus criador. l'eau connaît. Água conhece Deus. L'eau connaît. Água Et conhece c'est lui qui est ici. que aquele que está aqui, C'est mon créateur. ele é o Criador. Je dois être solide Eu tenho que ser sólido pour le soutenir à para marcher. sustentar-lhe a andar. Jésus marchait. Jesus Cristo andava. Il a marché Andava sur les eaux, sobre as águas. pied après pied, Depois, pied après pied. Il depois de peixe. il marchait comme sur la terre, Andava como se fosse na terra. comme sur une terre ferme. Andava como se fosse a Et terra. là, E daí, c'était la nuit. era noite. C'était la nuit. Era noite. Et c'était la nuit Era noite de loin. de longe. Les apôtres Os apóstolos ont vu quelqu'un marcher. viram alguém andar. Ce n'est pas normal. Não é normal. Não. Não. Ce n'est pas normal. Não é normal. Ce n'est pas Não normal. é normal. Mais Mas, en voyant comme ça, quando vira assim, au lieu que ça reste de l'autre côté, em vez de ficar nesse lado, aquilo se ça aproximava. s'approchait. Se Ça aproximava. s'approchait. Se aproximava. Moi j'approchais. Se aproximava Moi ainda mais. j'approchais. Ah. Aleluia. Si c'était les femmes, Se fossem as mulheres, ei, merci. C'est ça. C'est vraiment ça. é isso.
Pierre, Pedro, l'homme au couteau à droite. o homem com faca ao direito, L'homme au couteau homem com faca, a eu peur. teve medo. Et il n'était pas le seul. E não foi o único. Tous Todos avaient peur. teve medo. Parce que c'était la nuit. Porque era noite. Aïe, aïe, aïe. Je vais nous livrer un secret. Eu quero nos livrar um segredo. Vous savez pourquoi je dis c'est une nuit de la restauration? Sabe por que eu estou a dizer que é uma noite da restauração? Si les apôtres ont eu peur de Dieu, Se os apóstolos tiveram medo de Deus, les problèmes auront peur de toi. o problema também vai ter medo de ti. Les problèmes auront peur de toi. Os problemas terão medo de ti. Si tu sais te lever dans la prière la nuit, Se você sabe levantar e orar de noite, les sorciers auront peur de toi. os bruxos terão medo de ti. Le diable aura peur O de toi. diabo terá medo de ti. Les problèmes auront peur Os de toi. problemas terão medo de ti. La nuit. À noite, Les apôtres voyaient os apóstolos viam Jésus s'approcher. Jesus que se aproximava. Jésus s'approchait. Jesus se aproximava. Les apôtres voyaient que c'était anormal. Os apóstolos Jamais. viram que não, isso é anormal. Ça, c'était Não. monstre. Aquilo é um monstro. É uma fantasma. C'était Um monstre qui arrive. fantasma. Jésus dirait non, Jesus disse não. c'est moi. Para por aí, sou eu. Parce que Porque s'il continuait comme ça, se ele continuava daquela maneira, ils allaient se jeter dans l'eau. eles podiam se deitar na água. Ils allaient se jeter. Podiam se deitar na Jésus dit água. non, 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 Jesus c'est moi. Cristo disse não, sou eu. Malgré qu'il a parlé, Apesar de que ele falou, il avait toujours peur. eles continuavam com Il avait medo. toujours peur. Eles continuaram com medo. Et tu risques même de faire ceci. Até você vai esquecer de dar Non, Não. je suis un enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. La Bible me dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: L'esprit qui nous a été donné o espírito que nos foi dado n'est pas un esprit de timidité. não é um espírito de timidez. Aleluia. Ah. Não. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Alguém que tem espírito de Deus. Aleluia. 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 Tu Aleluia. faz assim. Tu faz assim. Senta. Podemos sentar. Levanta bem. Levantemos. Ok. Uma palma de salvator. Aleluia. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Podemos sentar. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Não dá seus ouvidos a qualquer pessoa. Même si tu es malade. Mesmo que você estiver doente, Je te présente un Dieu. eu vou te apresentar um Je Deus. te présente un Dieu. Eu vou te apresentar um Deus. La Bible dit, A Bíblia diz: il est Jéhovah Rapha. ele é Deus Jeová Rapha. Rapha, O Jeová Rapha qui veut dire quer dizer le Dieu o Deus qui guérit que cura toute maladie. todas Sans exception. sem exceção. Aleluia. Aleluia. J'ai la foi Eu tenho fé que cette maladie que esta doença ne m'amènera pas à la mort. não me levará à morte. Quand je parle comme ça, Quando assim a je doença, vois une histoire eu vejo uma história que Lazare que o Lázaro a été mort. morreu, Mais alors que mas Jésus Jesus Cristo, avait clairement dit ele disse claramente: que cette maladie esta doença não é para a ne morte, m'amènera pas à la não mort. me levará à morte. Mais cependant, Mas Lazare était mort. o Lázaro morreu. Je dis ceci. Eu estou a dizer, Quand Dieu prononce un mot, quando Deus pronuncia uma je palavra, comprends que la mort de Lazare n'était pas une mort. eu entendo que a morte de Lázaro não era uma morte. Voilà pourquoi, Por isso, quand il venait vers Lazare, quando foi a Lázaro, alors qu'il était dans le tombeau, enquanto que ele estava no il túmulo, a dit aux disciples, ele disse a seus discípulos: nous allons réveiller notre vamos frère, levantar nosso Lázaro, parce qu'il dort. porque ele está dormindo. Aleluia. Aleluia. Non, Não, non, não,
Vous savez, Sabe? il y a des sommeils Há sonhos que nous pouvons aller vers la maman. que nós podemos até ir à mãe. Maman, Mãe, réveille-toi. acorda, machia. Chérie chouchou. Pai, querido, Excusez-moi, c'est un exemple. é exemplo. Ah bon, je pense que c'est mon papa. Chérie chouchou, Querido, lève-toi. levanta. Il va rien sentir parce que c'est un papa, comme si c'est un papa. Ele não vai sentir porque ele é homem. Il faut se réveiller, aller à l'église. Vamos levantar, vamos à Il faut aller igreja. au Acorda. travail. Tem que Tu trabalhar. vois, il sent rien. Merci. Obrigado. Mais Mas, ces jours-là, naquele dia, ce n'était pas question não foi questão de Marthe. de Marta, Ce n'était pas question não foi questão de Marie. da Maria, Parce qu'ils étaient leurs sœurs. porque era irmão delas. C'était un sommeil Era um sonho que seul Dieu, que somente que Deus, seul Dieu, que somente que Deus, seul Dieu, que somente que Deus, seul Dieu que somente Deus, pouvait réanimer. que podia A Bíblia a Bíblia diz, La Bible dit, a Bíblia diz, lorsque Jésus quando Jesus chegou, est arrivé au tombeau, chegou no túmulo, vous savez, sabe? j'imagine, Eu estou quand imaginando, Lazare était mort, quando Lázaro morreu, ses sœurs ont pleuré. ou as suas irmãs choravam, Certainement, elles appelaient aussi leurs frères. claramente que ele chamava também os Lazare, réveille-toi. Lázaro, Lazare, réveille-toi. não, Vous savez, chez nous, sabe? chez No nous, nosso país, il y a des tribus qui há pleurent tribos en que dansant. choram dançando, né? Lazare, Lázaro, Lazare. Non, não, Lázaro! réveille-toi, réveille-toi. Non, c'est pas ça. Não foi isso. Non, Não. il y a des sommeils. Há sonhos. Même la voix de ton mari Até a voz do teu ne marido suffit pas. não é suficiente. La voix de ta femme A voz da tua ne mulher suffit pas. não Même é suficiente. même si tes enfants t'aiment beaucoup, Mesmo que teus filhos te amem, la voix ne suffit pas. a voz não é suficiente. Même si tu as des amis qui t'aiment tellement, Apesar de ter amigas que te amam muito, ils pleurent avec leur cœur eles choram quando parce qu'ils ont perdu un être cher. perderam um ente querido. Leur voix ne suffit pas. A voz dele não é suficiente. Il n'y a qu'une voix qui Há suffisait. somente uma voz Quand suficiente. Jésus arrivait, Quando Jesus chegou, la Bible a dit, Bíblia diz, il cria, ele gritou, Lázaro, sors! saia! Hey! A Bíblia diz, Il cria d'une voix forte, a Bíblia diz que ele gritou fortemente, Lázaro, saia! Hey! Né? 4 jours. Quarto dia, 4 jours. no quarto dia, Le corps était déjà décomposé. o corpo já estava se decompondo. Les oreilles n'écoutaient plus. Os ouvidos não ouviam. Non, les yeux n'étaient plus là. Não havia nem o olho. Non, il n'y avait plus le sang. Não havia Non, sangue. il y avait le corps qui s'est décomposé. Somente o corpo que se 4 deixou. jours sans vie. Porque quando tinha sem vida, Malheureusement, no túmulo, é impossible. impossível. Mais je sais une chose. Mas eu entendo uma coisa. Impossible O possível n'est pas Jésus. não é Jesus. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nada é impossível para quem crê. Alléluia! Eu Alléluia! vou te apresentar este Jesus. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Não dá ao teu ouvido a qualquer pessoa. Ne te laisse pas séduire par les choses Não que te tu es en deixe train de ver voir. as coisas que você nunca Ce vê. que Dieu t'a promis à O que travers sa Deus parole te prometeu, espera. arrivera certainement. Isso, claro, chegará no seu Ce tempo. que tu vois Eu là creio. O que estás a ver n'est pas plus meilleur que ce que Dieu a promis. não é melhor do que Deus preparou para ti. Hey! Ce que tu vois là n'est pas plus meilleur que ce que Dieu a O préparé que pour estás a toi. ver não é melhor que Deus preparou para ti. Garde confiance en Dieu. Guarda a confiança em Deus. Aleluia! Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Não dá o teu ouvido a qualquer pessoa. Vous savez, quand je lisais cette parole, Quando eu lia essa palavra, je dis Seigneur, eu disse, Senhor, lorsque j'arriverai sur cette terre, quando eu chegarei nesta terra, que ton esprit m'aide à voir clair. que seu Espírito ajuda-me para ver bem. Parce que le serpent qui était dans le jardin, Porque a serpente que estava no jardim, peut-être que
voyait pas. Talvez que a Eva não havia. Ou peut-être qu'il le voyait, Talvez que havia, mais ils étaient encore amis. mas ainda era amiga. Je ne peux jamais Eu não posso. donner confiance à la parole d'une personne que je ne connais pas. Não posso dar confiança numa palavra de uma pessoa que não conhece. Ève connaissait le serpent. Será que Eva conhecia a serpente? Ève connaissait le serpent, Eva conhecia sim a serpente, mais elle ne connaissait pas son cœur. mas não conhecia seu coração. C'est par cette connaissance E por isso, nessa relação, que le péché est entré. que entrou o pecado. Fais gaffe. Cuidado, Même à l'église, até na igreja, celui que tu connais aquela pessoa que peut conhece devenir le diable. pode ser o diabo. Jésus a dit, Jesus disse: ton père teu pai peut devenir le diable. pode ser o diabo. Je ne suis pas venu apporter la paix, Eu não vim trazer paz, mais je suis venu donner l'épée. mas eu não vim. Je ne suis pas venu apporter la paix, Eu não vim trazer paz, mais je suis venu apporter mas l'épée eu vim com a espada pour séparer le père et son fils, para separar o filho entre seu pai, la fille et sa mère, a filha com sua mãe, le bon fils et le bon père. o sogro e conselho. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Vous savez ce qui cache la vérité de cette parole. Sabe o que está atrás desta verdade? Moi, j'ai la parole de Dieu Eu tenho a palavra de Deus en tant que fils. como filho, Mais si mon père mas se meu pai veut me détourner quer me desviar de la parole de Dieu, da palavra de Deus, c'est par là que é daí que Jesus Cristo está se referindo. Jésus devient l'épée. Ele torna-se espada. Ton frère, ta soeur, Teu irmão, tua irmã, qui est à l'église, está na igreja, même à la maison, em casa, dans ton travail, no partout trabalho, où tu seras, em qualquer lugar, peut devenir le serpent. pode ser serpente. Je vais préciser une chose Eu estou a precisar de alguma qui coisa caractérise le serpent. que caracteriza a serpente. La Bible dit A Bíblia diz: l'animal le plus rusé. é o animal mais inteligente, Rusé. mais astuto, como se diz? Astuta. Dans notre version, on dit Em outras versões diz: le plus malin. é mais maligna. J'ai essayé un peu de voir dans le dictionnaire pour comprendre c'est quoi la Eu ruse. consultei o dicionário para poder entender o que é Je veux comprendre un peu et on va comprendre ça ensemble. e conjunto com vocês. Le dictionnaire français O dicionário francês me dit ceci. diz o seguinte: La ruse, c'est le procédé ingénieux utilisé pour avoir le dessus sur son ennemi. Donc, c'est une intelligence quer dizer, é uma inteligência, pour avoir le dessus sur é uma l'autre. inteligência para dominar a outro. Et on continue pour dire que c'est un talent qu'une personne a. É talento que uma pessoa tem. Ce qui suit est important. Isso que vem é muito C'est importante. un talent Talento qu'une personne a. que uma pessoa tem Mais pour tromper les autres. é para enganar os outros. Vous comprenez? Estão entendendo? Un talent Talento pour tromper les autres. para enganar os outros. Attention, frère. Cuidado, irmão. Tu peux être trompé. Você pode ser enganado. Tu peux être trompé. Você pode ser enganado. Même à l'église. Até na igreja. Vous savez ce qui signifie jardin d'Éden? Sabe o que significa jardim do Le Éden? jardin d'Éden signifie un endroit agréable. Quer dizer o jardim do Éden um lugar agradável. Alléluia. Amém. Dieu descendait chaque nuit pour se rencontrer avec Adam et Ève. Deus descia toda noite para se encontrar com Adão e Eva. C'est-à-dire là où Dieu vient. Quer dizer, onde é que Deus Oh, vinha? le diable aussi est là. O diabo também estava aí. Je regarde encore dans Job, chapitre 1er. Job, chapitre O 1. João, capítulo Et le chapitre 2. 1 C'est e capítulo 2. La Bible dit, A Bíblia diz que Deus, si tu t'habitues
avec un homme de Dieu, Se acostumar com o homem de Deus, tu vas rater des choses que Dieu a prévues pour toi. você vai perder muitas coisas que Deus planeou para si. Est-ce que tu comprends? Será que estamos juntos? La parole d'un homme de Dieu, A palavra do homem de Deus, le geste d'un homme de Dieu, o gesto do homem de Deus, ont souvent été tout prophétiques. eles são muito proféticos. Ont souvent été prophétiques. Tem sido profético. Dieu ne peut pas passer par un animal pour te parler. Deus não vai usar animal para falar consigo. Pendant qu'il y a un homme qui l'a placé Por devant toi. enquanto que tem homem que ele colocou diante de ti. Alléluia. Il y a un homme qui est devant toi. Há homem diante de ti. Alors il va passer par lui. E é ele que Deus vai usar. Juste par ses gestes. Somente através do gesto, J'ai compris beaucoup de choses pendant que je jouais là-bas. J'ai compris des eu choses. entendi muita coisa assim que eu tocava a bateria. Alors je dis merci au Père. E eu agradeço ao Pai. Je te bénis aussi parce que tu es là. Também agradeço-lhe porque estás aqui. Si tu vois près de toi, peut-être il y a des chaises qui manquent de personnes. Ao seu lado, há cadeiras vazias, Mais toi tu es là. mas você está presente. Tu sais pourquoi? Sabe por quê? Parce que tu es. Porque, Non, je vais répéter. vou repetir, Parce que tu es porque você é un homme ou une femme uma mulher, homem que Dieu a prévu que Deus pour preparou recevoir la grâce qu'il a prévue pour toi. para receber a graça que Ele é presente assim. Je recommence. Tu vai recomeçar. Il y a une grâce qui descend en ce lieu Há uma graça que vai descer et neste ce lugar. sera pour cette nuit. É somente para esta noite. Ce n'était pas prévu pour l'autre, Não foi prevenido para outra pessoa, mais c'était prévu pour toi. mas sim para si. Ce n'était pas prévu pour ton Não enfant. foi planeado para o seu filho. Voilà pourquoi il n'est pas É là. por isso que ele não está. Mais Dieu veut faire de toi Mas Deus quer fazer de você une vase vaso pour devenir une source pour les autres. para ser uma fonte para as outras pessoas. Alors reçois la grâce de Dieu. Por isso, receba a graça de Deus. Reçois la grâce. Receba a graça de Deus. Lorsque le pasteur Faustino m'a dit que c'est moi qui vais enseigner, Quando o pai disse-me que eu que vou pregar nesta noite, je me suis dit, eu qu'est-ce qui se passe? disse o que está acontecendo. Parce que quand je suis allé en France, Porque quando eu fui para a França, ma première prédication, a minha primeira pregação c'était un vendredi. foi numa sexta-feira. Et c'était la nuit. E foi também à noite. Et c'est aujourd'hui E hoje também ma première prédication é a minha primeira pregação de retour au Portugal. no meu regresso ao Je Portugal. prêche un Eu vendredi volto a pregar et numa c'est sexta-feira, la nuit. à noite. Je dis à Dieu, Eu disse a Deus, qu'est-ce qui se o passe? que está acontecendo? Tu veux m'enseigner quoi? O que você quer me ensinar? Je ne savais même pas ce que je devais prêcher. Eu não sabia o que eu vou pregar. Souvent, quand ça vient comme ça, E isso quando acontece, frère, j'abandonne. irmão, eu abandono. Je ne fais plus rien. Eu já não faço nada. C'est comme ça. É assim. Je sais que c'est Dieu qui va enseigner. Eu sei que Deus que vai ensinar. Voilà pourquoi. Por isso, Juste en arrivant, j'ai vu, c'est tia Marie, hein? ao chegar, eu vi a Mamãe Maria On s'est salué, e nos cumprimentamos. j'ai prié, Eu orei et après je suis allé e m'asseoir. depois fui sentar-me ali no canto. Directement, Diretamente, j'ai vu Deutéronome chapitre me 12. encontrei no livro de Deuteronômio, capítulo 12. Maintenant, nous commençons la prédication. Assim, vamos começar com a nossa pregação. Deutéronome Deuteronômio, chapitre 12. capítulo 12, 12, verset 28. o seu verso 28.
Vamos ler Deutéronome chapitre 12, Deuteronômio, capítulo 12, le verset 28 verso 28, jusqu'au verset 32. até verso 32. Lisons la parole avec. Façamos a leitura da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo no livro de Deuteronômio, capítulo 12, verso 28 a 32. Assim diz a palavra do Senhor. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre. Quando fizer o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarragar diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuires e habitares na sua terra. Guarda-te que não te enlaces segundo-as, e depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e as suas filhas que imaram no fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Palavra do Senhor. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de l'Éternel. Uma salva de palmas para Deus, a palavra de Deus. Amen. Amém. Et quand j'ai eu ce verset biblique, Quando eu me encontrei neste c'est là versículo, où j'ai commencé maintenant e à daí développer quelque chose. que eu comecei a desenvolver a minha pregação. La Bible est claire. A Bíblia está bem clara. Dieu est en train de dire au peuple de Dieu. Deus estava a dizer ao povo. Dieu est en train de parler à son peuple. Deus estava a falar a seu povo. Garde-toi. Guarda-te. Garde-toi. Guarda-te. Et écoute bien les paroles que je te E donne. ouça bem as palavras que eu te Oh, ordenar. mon peuple. Oh, meu povo. Garde bien mes paroles. Guarda bem as minhas palavras. Garde bien mes paroles. Guarda bem as minhas palavras. Et à travers ce texte, E através deste texto, je suis allé eu encore au livre de Genèse chapitre 3, fui ao livro de Gênesis capítulo 3, le verset 1er no seu primeiro verso, jusqu'au 21e. até 21. Dieu a encore parlé à Adam et Ève. E Deus falou mais a Adão e Eva. Je vous ai donné tout ce qu'il le faut. Eu vos dei tudo o que vocês desejam. Mangez tout. Come tudo. Touchez tout. Toquem tudo. Mais, quant à l'arbre enquanto a árvore qui est au milieu, está no meio, là où il y a le fruit de la connaissance du bien et du mal, que tem fruto de conhecimento do bem e do mal, n'y touchez pas. nela jamais tocareis. N'y touchez pas et n'en mangez pas. Não toca nela e nem come seus frutos, De peur que vous ne mouriez. para que não mora. J'ai vite compris que Dieu, Eu entendi logo que Deus, quand il accompagne l'homme, quando Ele acompanha o homem, il ne l'accompagne pas seulement não lhe acompanha somente assim, avec des promesses, com promessas, mais il y a aussi des commandements. mas com comandamentos, Il y a aussi, com palavras, com ordens, il y a aussi des interdits. com interdições. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire Há coisas que não devem se et fazer. il y a des choses qu'il E ne faut há faire. coisas que temos que fazer. Si tu veux être béni, Se você quer ser abençoado, se si tu veux continuer à marcher avec Dieu, quer continuar a andar com Deus, voilà ce qu'il faut faire. o que você
n'étaient pas seuls. Mas, na realidade, não estavam sozinhos. Car la Bible dit ceci. Porque a Bíblia diz, Le serpent, a serpente, l'animal le plus risé de tout le jardin, o animal mais enxuta de todo o jardim, est arrivé. chegou, Il a dit à Ève, disse a Eva, est-ce vrai que Dieu a dit será que é verdade Deus disse? que vous ne mangerez pas le fruit de cet E arbre-là? não comem frutos desse árvore. Quelqu'un ne peut jamais parler de quelque chose s'il n'a pas écouté. Uma pessoa não pode falar uma coisa se ele não ouvir. Alléluia. Amém. Personne ne peut parler des choses que tu parles avec ton mari à la maison s'il n'a pas écouté. Ninguém pode falar coisas que você fala com teu marido se ele não ouviu. Est-ce que vous me comprenez? Você entende? La maison A casa est fermée. está bem fechada, bem Tu fechada. parles avec ton mari Quando você conversa com teu marido dans la chambre. no quarto, Mais alors, mas tu te retrouves dehors. depois, Tu te retrouves dehors. quando estiver fora, Quelqu'un te parle de ce que toi tu as parlé avec ton mari dans la chambre. você ouça daquilo que você conversou com seu esposo ou com a sua esposa. Isso é. Certainement, il a écouté. Sim, que ele ouviu de uma pessoa. Alléluia. Amém. Quand Dieu te parle, Quando Deus fala consigo, il te parle dans un secret. ele fala num segredo. Alléluia. Amém. S'il veut que le diable écoute pour te prouver, il va le faire. Se ele quer que o diabo ouça para provar seu poder, ele vai fazer. Mais s'il ne veut pas que le diable écoute, le diable peut écouter par une bouche. Mas se ele não quer que o diabo entenda, mas o diabo vai ouvir através da boca de uma outra pessoa. J'avais dit à une sœur, Eu disse numa irmã, c'est le secret qui fait l'homme. é o segredo que faz o homem. Si tu n'as pas de secret, Se você não tiver segredo, tu n'es pas une personne vivante. você não é uma pessoa viva. Est-ce que je me fais comprendre? Será que entende? Si tu n'as pas de secret, Se você não tem segredos, tu n'es pas une personne. você não é pessoa. Parce que tout le monde te connaît. Porque todo mundo conhece a sua vida. Par exemple, Por exemplo, nous sommes habillés tous. nós todos estamos bem vestidos. Nous avons couvert nos secrets. Nós cobrimos nossos segredos. Alléluia. Nous avons couvert nos secrets. Nós tapamos nossos corpos. Né? Dieu a couvert la nudité d'Adam et Ève Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. parce qu'à cause de la désobéissance, Mas por causa da desobediência, leur secret a été dévoilé. o seu segredo ficou fora. Église, Igreja, je vais te dire une chose. eu vou dizer-lhe uma coisa. Ne crois pas même dans l'église Não pensa que na que igreja le malin n'existe pas. que não existe maligno. Le diable est aussi à l'église. O diabo também se encontra na igreja. Le diable est aussi à l'église. O diabo também tem na igreja. Parce que la Bible nous dit que dans le jardin d'Éden s'est retrouvé le serpent. Porque a Bíblia vai nos dizer que no jardim de Éden havia serpente. Et il a écouté E ela, claro, ouviu. le diable O diabo déguisé au serpent ouviu. est arrivé vers Ève. A serpente foi falar com Eva. Pour mettre en doute la parole de Dieu. É para trazer dúvida da palavra de Deus. Voilà pourquoi dans le premier verset, Por isso, no primeiro Dieu versículo, a commencé par dire, Deus começou para falar. écoute et garde ces paroles. Ouça e guarda essas palavras. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Não dá teu ouvido a qualquer pessoa. Ma soeur, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Irmã, não dá teu ouvido a qualquer pessoa. Dieu dira au peuple de Dieu, Deus falou a seu povo, lorsque vous serez dans cette terre-là que je vous ai promis, quando chegar na terra que eu te prometi, méfiez-vous. desconfie. Ne donnez pas l'oreille à n'importe qui. Não dá vosso ouvido a qualquer pessoa. Ne cherchez pas à voir ce qu'ils font. Não procura saber o que eles fazem. Sinon, vous serez séduits. Senão vocês vão ser seduzidos. Le séducteur est parmi nous. O sedutor está no meio de nós.
monde. O sedutor está no mundo. Si tu as toujours l'habitude d'ouvrir tes yeux pour voir, Se você tem hábito de abrir teus olhos para ver, tu seras séduit. você vai ser Si tu seduzido. as l'habitude de donner ton oreille à n'importe Se qui, tem ouvir qualquer pessoa, tu oublieras la parole de Dieu prononcée par você vai toi. esquecer a palavra de Deus que Ele falou contigo. Parce que la parole de Dieu nous a été donnée. Porque a palavra de Deus nos foi dada. La parole de Dieu nous a été donnée. Nos foi dada a palavra de Deus. Il y a un homme Há homem qui n'était pas mort que não morreu. jusqu'à ce qu'il a vu le Seigneur. Até que ele se desviou da face do Senhor. Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu lui avait dit, Porque Deus lhe disse: Siméon, Simeão, tu ne mourras pas. você não morrerá Jusqu'à ce que tes yeux até que seus olhos verront le Messie. vejam o Messias. La parole de Dieu qui t'a été prononcée A palavra de Deus que te foi pronunciada n'est pas pour tes enfants. não é por seus filhos, Non, c'est pour toi. é para você. Oui, tes enfants vivront. Sim, os seus filhos beneficiarão. Ils vivront seulement les impacts de la parole de Dieu qui a été Beneficiarão prononcée os par Dieu. impactos de Deus que foi influenciado por ti. Aleluia. Je suis le détenteur de la promesse de Dieu. Eu sou o detentor da promessa de Deus. Je dois voir. Eu vou ver. Je dois Eu voir tenho que ver ce que Dieu m'a promis. o que Deus me Non, prometeu. je dois le voir parce Eu qu'on me vou l'a ver. promis. Porque Ele me prometeu. On m'a pas promis à mon enfant, mais c'est Isso à não toi. foi prometido para meu filho. Mais pour y arriver, Mas para que isso se concretize, ferme tes yeux. fecha seus olhos. Sinon tu seras séduit. Senão vai ser seduzido. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Não dá seu ouvido a qualquer pessoa. Sinon tu oublieras. Senão você esquecerá. Parce que la terre que Dieu t'a promis Porque a terra que Deus te prometeu est habitée. está habitada. Est habitée. Está habitada. Mais le peuple qui habite là, Mas o povo que está ce nele sont des devins. são os povos maldosos. Ils adorent les dieux, les petits dieux. Eles adoram o pequeno Deus. Or, Dieu, notre Dieu, Afinal, nosso Deus est tellement jaloux. é o Deus ciumento. Il ne veut pas qu'on adore un autre Dieu à sa Ele não place. quer que adoramos outro Deus além dele. Il a défié même son propre peuple Ele até desafia o seu próprio povo à travers Élie. através de Eli. Je dirais ceci. Eu direi: Est-ce que je peux commencer à monter avec quelqu'un? será que eu posso começar a ir mais além com alguém? Ah, papa, levez-nous un peu. Vamos levantar. Oh, tu te lèves comme ça. Asseyons.